perguntou-lhes: compreendeis o que fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Se saber essas coisas, feliz vos será se vocês praticarem. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí você pergunta: vamos lavar os pés? Amém. Vamos lavar os pés. Amém? A bacia está pronta. Aquele que tiver muito sujo, comer o cheirinho, vai ficar mais ainda na bacia o pé. Amém? Amém. Glória a Deus. É só uma descontração. A verdade é que essa passagem, ela é um pouco ainda sombra daquilo que haveria de acontecer. Porque ela não é apenas aquilo que nós vimos ou temos como humildade de Jesus. Embora ela seja, é uma humildade você pegar alguém que é grande e servir aqueles a qual deveria ser aqueles o qual servisse, Com certeza é um sinônimo aí de humildade, mas na verdade isso é um pouco ainda sombra, é um pouco ainda figurativo, é apenas sombra daquilo que o Senhor Jesus faria, faz e está fazendo pela nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Não é apenas uma informação ou passar humildade, porque senão os discípulos logo já iam ver, Se tivesse uma pessoa grande aqui e ele chegar e lavar os pés das pessoas mais humildes, a gente logo ia dizer: poxa, que humildade dessa pessoa. Mas Jesus disse: o que eu estou fazendo agora, vocês não vão compreender agora, mas vai chegar um momento que vocês vão compreender o que eu estou fazendo, e vocês devem fazer, e vocês farão isso. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso fala também de uma passagem desde o Velho Testamento, que havia essa limpeza, essa lavagem, lavar as mãos, lavar os pés, assim como Deus falou também a Arão, dizendo no livro de Êxodo, no capítulo 31, no versículo 18 e o versículo 19, que eles deveriam lavar as suas mãos, lavar os seus pés quando chegasse à tenda, quando chegasse no serviço, para realizar o serviço. Para quê? Para que eles não morressem. Eu queria que eu colocasse esse versículo lá, em nome do Senhor Jesus. Êxodo, no capítulo de número 31 e no versículo de número 19 e 18 e 19. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Logo nós vamos começar a entender essa passagem maravilhosa, a aplicação para o nosso dia, para este momento que nós estamos vivendo, esse momento que o Senhor Jesus está lavando os nossos pés. Êxodo 31, 20, 19. Então, pelo 30. Glória a Deus. Aleluia. Então diz: nela, que é nessa bacia, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morra, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Amém? Agora esse versículo daqui a um pouco ele faz sentido para nós. Louvado seja Deus. Então o Senhor Jesus aqui, ele está no cenáculo, naquele último dia, ou já chegando, e era o último dia, o dia que ele é traído, o dia que ele iria ser traído por Judas Iscariote, e como ele mesmo fala, que os discípulos
sabia quem iria trair. Então ele estava em um cenáculo. Essa palavra cenáculo, ela vem do latim cenaculum, que quer dizer um lugar grande ou um lugar mais alto, ou um sobrecorpo, um lugar mais alto, ou seja, um aposento sobre o outro, como hoje um sobradinho ou algo dessa natureza. Amém? Amém. Então Jesus levou os discípulos para esse lugar, e é esse lugar que nós estamos, um lugar mais alto. Estamos juntamente com o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Eu quero levar uma leitura também no livro de Números, capítulo 19, e aí a gente volta aqui e vamos entender perfeitamente. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Eu vou pular aqui, então eu vou ler na minha Bíblia aqui rapidão. Eu vou pular alguns para não ficar longe demais ou comprido. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado o jugo. Tragá-la-eis a Eleazar, o sacerdote, e este a tirará para fora do arraial e será imolado diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com os dedos e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. À vista dele será queimado a novilha, o couro, a carne, o sangue, o excremento, tudo se queimará. E o sacerdote, tomando pau de cedro, isopo e estofo carmesim, os lançará no meio do fogo e queimará a novilha. Então o sacerdote lavará suas... Deixa eu pular aqui. O 8. E também o queimará e lavará suas vestes com água e a água banhará o seu corpo. O 9. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial num lugar limpo. E será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel para a água purificadora. E oferta pelo pecado. O que apanhou? Deixa eu avançar aqui o 11. Aquele que tocar em algum morto cadáver de alguém, de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro e aos 7 dias se purificará com esta água e será limpo, mas se ao terceiro dia ou 7º não purificará, não será limpo. O 17. Para o imundo, pois, tomará da cinza da queimada, da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão a água corrente num vaso. Um homem limpo tomará o jogo e molhará naquela água e a aspergirá sobre aquela tenda, sobre todo o tecido e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aqueles que tocarem nos seus ossos, ou em alguém que foi morto ou que faleceu, ou numa sepultura. O limpo aspergirá sobre o imundo ao terceiro e 7º dia, purificá-lo-ás ao 7º dia, e aquele que era imundo lavará suas vestes e se banhará na água, e à tarde será limpo. Amém? Amém. Glória a Deus. Deixa eu falar sobre isso aqui bem rápido para entender. Em Israel havia da lei do Senhor que uma novilha deveria ser morta. Matava essa novilha vermelha sem defeito, então queimava fora do arraial, assim como Jesus morreu fora de Jerusalém. Então ela era queimada, toda queimada. E aquela cinza, alguém ia e colhia aquela cinza, ela é morta diante dos olhos do sacerdote. Então alguém colhia aquela cinza e guardava. Guardava para quê?
para os filhos de Israel, para que quando os filhos de Israel tocassem alguma coisa e ficassem contaminados, quando eles ficassem contaminados por toque de coisa morta, ou aquilo que eles não deveriam fazer, e aconteceu que eles estão agora imundos, de repente tocou em ossos de coisas mortas, ou até mesmo em alguém que estava leproso. Então, como diz a Bíblia, onde aquele que está leproso tocar, então todo ficará contaminado, ou aonde o contaminado tocar, tudo ficará contaminado. Então, para essas pessoas, então o que se fazia? Pegava a cinza desta novilha que foi queimada como oferta pelo pecado, e então pegava água corrente, apenas água, colocava sobre esta cinza e aspergia sobre esta pessoa que estava contaminada. E o que acontecia com essa pessoa? Ela era purificada daquela contaminação, e ela voltava novamente ao seio da família, ela voltava ao serviço. Se é sacerdote, se é levita, seja o que for, quando ele se tornava imundo por qualquer uma dessas atividades, tocar em coisas, quando aspergia isso, ao 7º dia essa pessoa ela era purificada. Amém? Mas era necessário que tivesse esta água, era necessário. Assim como os sacerdotes, era necessário que lavasse as mãos e lavasse os pés para servir ao Senhor, para que eles não morressem. Então Jesus aqui, ele está nas suas últimas horas, e ele leva os discípulos lá, e a Bíblia diz que estando ele à mesa, ele levanta da mesa, ele tira a sua capa de cima, pega uma toalha, cinge, coloca água sobre a bacia e vai lavar os pés do discípulo. E ele começa a lavar os pés do discípulo. E o que ele está fazendo é exatamente cumprindo algo que foi da lei, mas agora ele iria passar a realizar e fazer isso através deste ato, mas agora que já se cumpriu, ele está fazendo através da sua palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, quando Pedro vê que ele está lavando, os pés, ele fica incomodado, ele diz que ele não vai lavar. Mas Jesus diz: olha, o que eu estou fazendo aqui agora, você não entende, mas vai chegar um dia que você vai entender. Amém? Amém. Então vamos para a realidade nossa. Uma vez que nós cremos em Cristo Jesus, entregamos a nossa vida, os nossos pecados são perdoados, nós passamos a ter a vida. É isso que a Bíblia diz, que quem tem o Filho, esse é o testemunho de Deus, quem tem o Filho tem a vida, e que seus pecados foram perdoados, que seus pecados foram purificados, foram arrancados de você, a sua dívida ela saiu. Mas nós continuamos aqui lidando, pisando sobre o lugar, vendo algo, pegando naquilo que nós não deveríamos fazer, e então nós também ficamos contaminados. Amém? Amém. E como então vamos se purificar disso? Primeiro é pelo sangue do Senhor Jesus, isso é bem claro na Bíblia, na palavra do Senhor. E segundo é pelo lavar da palavra do Senhor, a água que é a palavra do Senhor. Amém? Amém. É como que quando eu estou ouvindo o Evangelho, a palavra me lavando, falando comigo, é como se olhasse lá para o Velho Testamento e dissesse: eu me contaminei, eu errei, eu fiz isso, eu fiz algo errado. É como se ele estivesse pegando ali aquelas cinzas com aquelas águas e lançando sobre você para a purificação. E o que é que está purificando? A palavra do Senhor. Amém? Amém. Mas não é só a palavra em si, o próprio Cristo, ele está sentado no trono e ele está intercedendo, ele está fazendo o mesmo por mim e por você. Amém? Amém. Ele está fazendo o mesmo. Aquilo que ele disse na sua palavra, ele está velando para que se cumpra, para que quando você, eu e você erramos, nós temos o sangue que nos purifica de todo o pecado, de toda a contaminação, mas temos a água, que é a palavra do Senhor, que nos limpa, que nos purifica. Amém? Aquele vaso que estava com aquela cinza, a gente leu que aquele novilho foi queimado diante dos olhos do sacerdote. O sacerdote viu aquilo lá, atestou que de fato que está ali a cinza daquela novilha. Quando nós estamos ouvindo o Evangelho, nós estamos ouvindo de algo que foi realizado aos olhos de Deus. A morte de Jesus Cristo, a ressurreição
os nossos pecados sendo crucificados no Senhor Jesus. Amém? Amém. E mesmo assim, hoje Ele está intercedendo por nós. Agora, muitas vezes nós fazemos igual Pedro. Jesus está ali para lavar os pés do discípulo, e quando Pedro vê aquela cena, o que ele faz? O meu Senhor não vai lavar. O meu Senhor não vai lavar. Imagina quando você erra, quando nós erramos, qual é o primeiro sintoma que vem em nós? Eu separo de Deus. Eu penso que eu estou separado dele. Eu não estou em comunhão com ele. Eu quero ficar longe dele. Agora ele não pode fazer nada comigo. Mas a verdade é que ele é o único que pode. E a única coisa que nós temos é retornar e dizer: Senhor, eu errei, não estou confessando para que o Senhor saiba que eu pequei, que eu errei. Não, Ele já sabe. Você está confessando para você se tornar cônscio de que você está chegando diante dEle agora em fé e dizendo: eu errei, eu preciso da comunhão com o Senhor, eu preciso que o Senhor lave os meus pés agora para que eu tenha parte com o Senhor novamente, comunhão com o Senhor novamente. Amém? Amém. Glória a Deus. Então Pedro achou que Jesus não poderia fazer. E às vezes quando você erra, quando nós erramos, nós achamos que Deus está distanciado de nós e que agora nós não podemos acessar mais Ele. Mas essa não é a verdade. A verdade é que nós temos que ir até Ele. Não há paz, não há alegria fora desta comunhão com o Senhor Jesus. Não há esperança para a nossa alma. Quando a gente olha para dentro da gente, se você errou, e aí você olha para dentro de você, está uma ferida, você está machucado, você se sente que está desligado diante de Deus, o que você vai fazer? Vai ficar aí? Não, você tem que ir, mesmo assim, chegar diante dele. Eu errei, eu preciso do seu perdão, eu preciso que o Senhor me lave os meus pés de novo, para que eu tenha parte com o Senhor. Comunhão, amém? Amém? Comunhão novamente. A verdade é que Ele está fazendo isso agora. Ele está fazendo por meio da sua palavra, mas Ele está fazendo o lugar onde Ele está também. Amém? Amém. Aí quando Pedro descobriu isso, Pedro diz o quê? Então, Senhor, não lava apenas os meus pés, mas lava a minha cabeça também, lava tudo. E Jesus disse para ele: quem já se banhou não precisa se lavar. Não precisa se lavar, apenas os pés. Amém? Amém. Nós, você que recebeu a salvação de Jesus Cristo, gratuito, por sua graça, quando você erra, você não perde a salvação. Você não perde, você já foi ganhado. O que você ficou interrompido foi a comunhão, e que você deve reatá-lo rapidamente. Amém? Até nos dias da lei havia um tempo, 3 dias, ou no máximo 7. A partir desses dias, naquela época da lei, pela descrição da lei, já não podia mais essa pessoa chegar diante de Deus. Ele iria ficar contaminado para sempre. Ou seja, mostra o quanto nós devemos ser ligeiros, voltar para os pés do Senhor imediatamente quando nós passamos por esses acidentes. Acidente de você errar, acidente que você tropeçou. Mas não só isso, não é só esses acidentes quando você pega ou coisas assim. Imagina que você é um empresário. Como é que você lida lá com os funcionários? É sempre amor, no que depende de você até, mas o que depende das pessoas não é assim. Você sempre está irado, você vai ter raiva, não tem como falar que não vai ter. Você vai ter que falar alguma coisa dura, você vai ter que chamar, e aí de repente o seu coração fica, te acusando. Você que lida, que trabalha, que vai lá, que negocia, algumas vezes isso fica pesando em você, mas você precisa voltar à palavra do Senhor. Senhor, tira isso de mim. E mesmo que esse coração começar a te acusar, há uma palavra de Deus pelo apóstolo João, ele diz: se o nosso coração nos acusar, saiba que Deus é
ele se levanta da ressurreição. Amém? Amém. Ele se cinge e agora ele vai lavar os pés. Quando Jesus foi crucificado, sepultado, mas ao terceiro dia, como ele havia dito, como a Escritura previa, ele ressuscitou. Amém? Ele levantou-se daquele ato, ele levantou-se daquela ceia, e ele agora está lavando os nossos pés, lavando os seus pés, lavando os Glória a seus pés. Deus. Louvado seja o Senhor. E esses dias eu estava falando com o pastor lá na casa do Fernando, falando quando a gente erra, porque não pensa que os pastores não erram, claro que eles erram, amém? Eles erram. Você pode ser um bom motorista, mas um dia você bate o carro. Não que você disse, hoje eu vou sair com destino a bater esse carro. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso, não é? Mas acontece. Então, eu disse lá, o que eu faço? Além de chegar diante do Senhor, porque o seu coração fica mal, você começa a ouvir mensagem, palavra de Deus, vai ouvindo, até isso começar a limpar o seu coração, limpar você, e você se sente novamente conectado com o Senhor, porque no que depende de Deus, você não foi cortado, mas a nossa consciência diz, você não pode aproximar, então você precisa de uma verdade, e a verdade é a palavra dizendo que Ele está nos purificando, amém? E Ele se levantou, e Ele levantou-se lá no sepulcro, Ele não está, Ele se levantou, então Ele está agora lavando os nossos pés com a sua palavra. Glória a Deus. Não tem como, irmão, quando a Bíblia diz que nós podemos tudo no Senhor, no seu nome, naquele que nos fortalece, essa é uma verdade. Pode uma pessoa ficar fracassada por falta de conhecimento, ficar fracassada porque ela deseja isso, mas se ela colocar o que a Bíblia está dizendo, se ela usar todos os mecanismos que o Senhor Jesus deixou para nós, nós vamos se levantar e vamos ser fortalecidos na força deste nome. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado Então seja o Senhor está lavando, louvado seja Deus, Ele está fazendo conosco, nós somos a sua igreja, a sua noiva, amém? Ele está fazendo, Ele está lavando. No livro de Efésios, no capítulo de número 5, acho que é o versículo 22 ou 24 ali, louvado seja Deus, veja essa palavra maravilhosa, glória a Deus. Avança o próximo. Louvado seja Deus. Aleluia. Avança. Glória a Deus. Uma referência. Isso. Volta para o primeiro ali que eu estava. O antes. Marido, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se entregou. O fato aconteceu. Vai avante, irmão. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Amém? Ele, para que a santificasse, como estamos santificados, os que estão em Cristo Jesus, eles estão santificados, tendo-a purificado, ou purificando, um estado contínuo, por meio da lavagem de água pela palavra. Ele está fazendo isso agora. Amém? Ele está fazendo isso agora. Louvado seja Deus. O próximo versículo. Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. Apresentar não está apenas no futuro, mas agora. Ele está apresentando a si mesmo agora. Uma igreja gloriosa. Uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa alguma semelhante, porém santa e sem defeito. Amém? Santa e sem defeito. Quem está fazendo? Jesus está fazendo isso agora por mim e por você, pelo lavar com água pura, água da palavra de Deus. Amém? Da palavra, do seu sacrifício, a novilha que foram queimada, aquele cordeiro que foram queimado, o que
sai dele, o que foi aquele resíduo, aquela obra-prena, está nos purificando. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. E até um exemplo, né? Como esposa, ele está falando também sobre os esposos, né? Esposo, amar a vossa esposa, assim como Cristo, né? Também amou a igreja e se entregou por si mesmo, para apresentar, tendo-a purificado, né? Por meio das águas, pela palavra, para apresentar a si mesmo, sem defeito, sem ruga. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu ouvi alguém pregar, né? Sobre essa passagem, ele diz que o marido deveria olhar a esposa sem ruga, sem defeito. Amém? Amém. Sem defeito. Sabe, às vezes, né, não faz isso, né? Talvez diz assim, há um defeito, há uma ruga, ou é gorda ou está magra. Então coloca esse peso, né, na esposa. E Cristo aqui não está colocando peso alguma na igreja. Está dizendo para ele faz algo pela igreja para apresentar a si mesmo sem mancha, o versículo 26 ali, né? Sem mancha, sem defeitos, sem ruga. Igreja gloriosa, apresentar uma igreja gloriosa. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe essas palavras graciosas, né? Que falamos uns com os outros, o quanto cura, o quanto transforma. Mas uma palavra amarga também, o quanto traz dores na alma, né? Então, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém, irmãos? Amém. Boas palavras traz vida para a alma, para o espírito. Levanta a autoestima de qualquer um. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Então o Senhor Jesus, naquele dia, ele disse: vocês não sabem o que eu estou fazendo agora, mas vocês saberão lá no futuro. E quando o Espírito Santo desceu, então todas essas pessoas, esses apóstolos, eles souberam o que é aquele ato de Jesus lavar os pés ali, que ali ainda era uma sombra, mas o que a realidade daquilo se tornou para a vida deles. Amém, irmãos? Amém. E eu vejo e sempre falo que é tão maravilhoso você entender do Evangelho, porque até mesmo quando você erra, se você é alguém que faz parte apenas da lei, o qual nem está em vigor para o nosso dia, mas se você faz parte dela, quando você erra, quando você cometeu algum erro ali, você se sente condenado, e você se sente de uma forma que não tem como você voltar. Existem lugares que falam que quando aquela pessoa pecou, não tem jeito para ela. Ou existe lugar que diz que aquele que nasceu de novo não peca. Isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os nascidos de Deus, eles não vivem na prática do pecado, mas eles pecam. A Bíblia não diz que o pecador vai cair em 1, 2, 3, 4, 5. A Bíblia diz que quem vai cair? O justo vai cair em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de todas elas eu levanto. Amém? Não estou dizendo isso para você pecar, de forma nenhuma. Estou dizendo que uma consciência de quem você é, como Jesus fez, ele sabendo que os seus dias estavam chegados e que tudo estava nas suas mãos, o poder que ele tinha, sabendo que o Pai confiou tudo a ele, então ele se despede, ele tira ali a sua capa e coloca aquela toalha e lava os pés dos discípulos. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Fazer algo extraordinário ou algo que talvez pareça muito simples ou humilde não tira de você absolutamente nenhuma virtude. Antes acrescenta. Amém? Amém. E antes revela e mostra quem você é. Quem você é. Quem você é. Jesus, a Bíblia diz, ele sabendo que tudo, que ele já estava para voltar para o Pai, sair deste mundo, e ele sabendo que tudo era entregue em suas mãos, ou seja, ele tem todo o poder, então ele se tira aquela veste e ele então coloca a toalha e lava os pés do discípulo. Talvez essa foi a expressão que Pedro disse: a mim o Senhor não vai lavar. Amém? Amém. Essa é a nossa alma, ou a nossa carne, né? A nossa carne é desse jeito. A mim não, deixa eu fazer algo. Deixa eu fazer algo. Eu vou fazer. O Senhor não vai fazer nada por mim. E Jesus disse: se eu não fizer, você não tem parte comigo. Você tirou dele a possibilidade todinha de que ele pudesse se lavar. Mas somente Jesus é que pode nos lavar.
lavar, para que nós tenhamos parte com Ele. Amém? Glória a Deus. Então não negamos e não negligenciamos e não rejeitamos esta bondade do Senhor de nos lavar e nos tornar cada dia prontos, sem defeito, sem ruga, mas antes santo diante dos seus olhos. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus. Louvado seja Deus. E por um outro lado, irmão, se a gente olhar pelo lado de humildade, pelo lado de como o Senhor Jesus entendia a sua identidade, como diz, ele sabendo que viera do Pai, que ia voltar e que todo o poder está em suas mãos. Mesmo assim, ele diz que as pessoas já estavam limpas, mas tinha um que não estava limpo. Imagina esse coração se ajoelhando para lavar os pés daquele que iria traí-lo. Como é, né? Como é difícil. Hoje eu passei por uns momentos ruins, né, nesse sentido, e aí essa palavra fez tanto significado para mim, porque ali mostra quem de fato, que espírito é o Senhor Jesus, porque ele sabe que aquela pessoa vai trair, ele sabe que aquela pessoa que ele vai lavar os pés vai trair, mas mesmo assim ele se levanta e vai lá e lava os pés dele. Amém? Amém. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa, não é? Que coisa maravilhosa. E falando sobre lavar pela palavra, quando ele fala aqui no versículo 17, sabeis essas coisas? Bem-aventurado ou felizes sois se as praticares. Imagina quando você está pregando o Evangelho às pessoas, você está pregando o Evangelho, você está transferindo vida para aquela pessoa, você está falando algo que está limpando, que está tirando aquela culpa, uma pessoa condenada, uma pessoa que está cheia de culpa, remorso, remoendo o seu espírito, a sua consciência, a sua mente, ele está atribulado, aí você vai lá e começa a falar do Evangelho, falar da verdade, falar que uma obra foi feita por ele, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, para que se ele aceitasse o Senhor Jesus, toda esta condenação, esta culpa iria sair, que a Bíblia diz que o Senhor Jesus perdoa de todo o pecado, e você trazer esta palavra e abrir, lavar a alma dessa pessoa, quanta alegria não veio no nosso coração, quanto já passou e tem essa experiência, quando você está falando para aquela pessoa que está ali se sentindo condenada, e de repente você vê um brilho na sua alma, você vê uma esperança nos seus olhos por aquilo que você está fazendo, é uma alegria para o nosso coração, é uma alegria para a nossa alma. E Jesus disse: se vocês fizerem isso, bem-aventurado, felizes serão vocês. E às vezes você para tempo, às vezes eu estou pregando para uma pessoa, né? E estou falando, né? E eu pergunto se ela está incomodada, não está incomodada. Eu digo: para mim é bom falar isso. Para mim é bom falar isso. É bom, traz alegria para a alma. Quando você lava os pés de alguém, quando você vê alguém que está oprimido, alguém que está condenado, alguém que se sente que está rejeitado, alguém que se sente que aquilo que ele fez, aquilo que ele praticou, o separou para sempre de Deus, e essa não é a verdade. A verdade é que os homens estão separados, mas se eles crerem no Senhor Jesus, ele será unido com o Senhor, ele terá a vida e a vida abundante, ele terá a salvação, ele terá os seus pecados perdoados, ele será lavado. Então você leva esta palavra e ela lava a alma desta pessoa, quando a condenação sai do coração dessa pessoa. Amém? Que alegria, não é? Então Jesus disse: ora, sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se praticares. Sempre devemos praticar isso. E você observa até mesmo que quando você encontra alguém, que você está falando a palavra, está naquele fluir maravilhoso, as duas pessoas estão como tipo no mesmo espírito, conectado, aquela conversa vai longa, né? Aquela conversa vai longa, o tanto de alegria, de prazer que vem para o nosso coração naquele diálogo, naquela conversa que você teve. O que está acontecendo ali? Um lavar, e você está falando, você está lavando, você está tirando dúvida, você está semeando, algo está vindo para o coração daquele que está ouvindo. Quando aquele está falando, é a mesma coisa, é recíproco, e aí
está sendo um lavar, e o que gera ali? Alegria na alma. Alegria na alma. Amém? Alegria na alma. Alegria na alma. Glória a Deus. Então o Senhor Jesus disse naqueles dias: o que eu estou fazendo agora vocês não vão entender, mas depois vocês vão entender. Amém? Crente que está em Jesus Cristo, não há nenhuma condenação. E quando você erra, você precisa retornar imediatamente para o Senhor. E eu coloquei lá no grupo esses dias, algumas coisas sobre arrependimento, ia falar alguma coisa sobre aquilo, e disse, mas não falei. E o arrependimento, que nós confessarmos pecado, confessarmos nossas falhas, para quem já é crente, não é a questão, e para quem não é também, não é a questão do quanto você se sente remorso, do tanto que você se sente choroso internamente, do quanto você se está ali deprimido. Não é isso. A verdadeira confissão deve vir pela fé. Amém? Fé no que? Fé na obra que Ele fez. Fé na obra que Ele fez. Hoje nós não estamos mais naquele sentido de ficar chorando, lamentando: Senhor, tem misericórdia, faça isso. Não, Ele já fez, e eu preciso tomar uma posição e tomar posse daquilo. Amém? O perdão agora veio por direito. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, quando você crê, você recebe gratuito. Amém? Você o recebe gratuito. Não é uma questão de o quanto você pode chorar, o quanto você pode se lamentar, o quanto você pode sentir aquela dor. Não! É uma posição de fé que você toma. Senhor, eu sei que eu errei, mas aqui estou. Teu sangue purifica de todo pecado, de toda injustiça, e eu recebo a cura agora. E mais do que isso, Senhor, eu recebo a graça do Senhor, que não é uma graça passiva, mas é uma graça ativa, que vai transformando o nosso ser. Quando o Senhor perdoa os nossos pecados, Ele não só perdoa para você continuar ali, mas Ele vai te fortalecendo para que você não volte mais naquele lugar. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado Aleluia. seja o Senhor. Louvado seja Deus. Vamos se colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então tudo que se foi feito no Velho Testamento está agora se cumprindo através da obra de Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Tudo que Deus. se foi prescrito pela lei está se cumprindo agora através da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A salvação hoje é ao alcance de todas as pessoas que creem no seu nome. Nós começamos o texto, ele diz assim, que ele amou os seus, aquele que o chamou do mundo, ele amou e amou até o fim. Até o fim. Quem é essas pessoas? É nós. É eu, é você que Ele chamou do mundo. Ele nos ama e tem amado e continua amando. E aqueles que mais absorveu o amor, como João, ele diz: nós o conhecemos o amor e cremos neste amor. Nós cremos neste amor. Amém? Existem pessoas, irmãos, que às vezes ele é perdoado, o Senhor o perdoou, mas ele próprio não se perdoa. Ele não se perdoa. Você precisa, quando você vem para o Senhor, você precisa entender que os seus pecados, eles vão ser perdoados. Eles são perdoados quando você confessa verdadeiramente o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador da sua alma. E então você também tem que se perdoar, se deixar ser perdoado, receber este perdão. É como Pedro, né? Ao meu pé o Senhor não vai lavar, não vai lavar. Mas Jesus disse: eu não lavar, você não tem parte. Então quem vai lavar e quem perdoa é o Senhor. E se Ele perdoou os nossos pecados quando nós o confessamos, quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós? Antes foi Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, a quem foi ressuscitou, a quem está à destra do Pai e que lá intercede por nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Senhor Jesus, nesta noite, Pai, nós ouvimos a Sua voz, a Sua palavra. Peço ao Senhor nesta noite que cada um dos Teus filhos absorva, Senhor, a Tua palavra e que a cada dia sejam lavados pela Sua palavra, que sejam, meu Senhor, a cada dia purificados por meio da Sua palavra, que cada um, Senhor, que talvez está passando por um momento
lavar, assim como o Senhor disse, Pai, que a água que o Senhor derrama sobre nós, ela nos lava, a água da Sua palavra, purifica, Senhor, fala os corações de uma forma maravilhosa, e que essa, Senhor, seja a arma para cada um de nós, a espada, a Sua palavra, a espada do Espírito, Senhor, é o que nós pedimos em nome de Jesus.